Shalom, graça e paz a todos em nome de Jesus. Seja bem-vindo aí ao nosso culto, né? Nosso culto de aniversário, primeiro mês, olha que maravilha, né? Nosso neném fez um mês, e olha que fez um mês e cresceu. Cresceu bastante para a glória do Senhor. Mas isso aí eu vou deixar para o meu jovem pastor falar sobre isso, amém? Eu vou deixar para ele comentar, né? Para que assim ele possa entrar em mais detalhes. Amados irmãos, nós vamos ler a palavra de Deus introdutória, para nós darmos início aí ao nosso culto, em nome de Jesus Cristo, e desta forma podemos cultuar ao nosso Deus, que é maravilhoso e tremendo. Amém? O versículo que eu quero compartilhar com você está em João, capítulo 17, versículo 3. E esta, olha a afirmação, é a vida eterna. Conhecer o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Olha a afirmação. Esta é a vida eterna. A palavra conhecer aqui é uma palavra profunda, muito profunda. Aqui não é conhecer por ouvir de outros. Aqui é o conhecimento por experiência, por contato, por intimidade. Não é algo superficial. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Então, oremos para iniciar o nosso culto em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, queremos te agradecer e louvar por mais este culto maravilhoso que o Senhor nos dá oportunidade. Eu quero agradecer pelo teu amor, pela tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, fidelidade, Senhor. Agradecer por sua grandeza, em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor possa receber, Senhor, este culto como um ato de gratidão nossa, não só por esse mês, por nossa vida, por podermos estarmos aqui, Senhor, junto, adorando, exaltando o teu nome, é maravilhoso. Podemos estarmos aqui, Pai. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, por essa graça, por esse amor que o Senhor tem nos derramado sobre nós. Eu sei que nós chamamos de culto, mas eu sei que o culto é com a nossa vida. Isso aqui é só uma extensão dele. Isso aqui é só um pedacinho da realidade que fizemos no nosso dia ao Senhor. Eu te agradeço, Pai. Eu quero convidar o Espírito Santo, o pastor deste ministério. E eu quero repetir isso, deixar isso muito claro, que o pastor deste ministério chama-se Espírito Santo. Ele foi o pastor deixado para conduzir, enquanto o sumo pastor, ele está cuidando do seu papel no Santo do Santo, na eternidade. Então eu quero convidar ao meu pastor, meu doce Espírito Santo, toma tal direção. A obra é tua, a igreja é tua, é o teu querer, é o teu mover, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, então. Vamos colocar um louvor aqui para nós possamos estarmos louvando ao Senhor, em nome de Jesus Cristo.
Se não conhece o louvor, então que você louve, ore, amém? Converse com o papai nesse momento, em nome de Jesus. Converse com ele, fale com ele. O evangelho da cruz ainda. Glória a Deus, aleluia. Cristo é o meu fiador. Eu não podia pagar, ele pagou pra mim. Foi pelo seu amor que eu fui redimido. Não, ele não me cobrou nada, por isso sou escravo da orelha furada. Viver pra ele eu vou. Sou prisioneiro de Cristo no seu amor. Enquanto no mundo muitos vivem a vida que pediram a Deus, eu decidi viver a vida que Deus pediu de mim. Porque o evangelho da cruz ainda é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aquele que crê no Filho. O evangelho da cruz ainda é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aquele que crê no Filho. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Cristo é o meu fiador. Eu não podia pagar, ele pagou pra mim. Foi pelo seu amor que eu fui redimido. Não, ele não me cobrou nada, por isso sou escravo da orelha furada. Viver pra ele eu vou. Sou prisioneiro de Cristo no seu amor. Enquanto no mundo muitos vivem a vida que pediram a Deus, eu decidi viver a vida que Deus pediu de mim. Porque o evangelho da cruz ainda é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aquele que crê no Filho. O evangelho da cruz ainda é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aquele que crê no Filho. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. Ele não veio trazer paz, o príncipe da paz veio trazer espada. É a contracultura do reino de Deus que se manifestou e ainda virá. Como um pai de família que do seu tesouro tira coisas velhas, coisas novas. Como um negociante que procura pérolas preciosas. E ao encontrar vende tudo, tudo, tudo que tem pra adquirir a de maior valor. É como um fermento que leveda toda a massa. Não é comida ou bebida, mas no espírito paz, justiça e alegria. E pra se obter é preciso esforçar-se como criança, humilde de espírito pra cumprir com a bem-aventurança. Cristo é o meu fiador. Eu não podia pagar, ele pagou pra mim. Foi pelo seu amor que eu fui redimido. Obrigado, Jesus. Não, ele não me cobrou nada, por isso sou escravo da orelha furada. Viver pra ele eu vou. Sou prisioneiro de Cristo no seu amor. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o Senhor, que nos comprou, que nos amou com seu sangue, que verteu na cruz do Calvário. Exaltamos esse Deus maravilhoso em nome de Jesus. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus.
podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor Ele tem poder quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor Ele tem poder Amém. quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Quando tudo deixares no altar. Uma verdade. Devemos olhar para dentro de nós e pensarmos e nos autoanalisarmos. O que temos deixado no altar? Temos deixado tudo? Ou temos dito ao Senhor, nessa área, aqui não, Senhor. Aqui não, nesse lugar aqui não. Aqui eu não entrego. Aqui eu deixo. Aqui é para mim. Mas o Senhor nos convida nessa noite a deixar tudo no altar. Ele nos convida nessa noite a nos derramarmos diante dele. Ele nos convida essa noite a sacrificar o Isaac. O que é o Isaac na sua vida e na minha vida?
O Senhor nos convida a sacrificá-lo. O Senhor tem muito para nos oferecer. Como um bom pai maravilhoso que Ele é. Mas há necessidade de deixar tudo no altar. A necessidade de sacrificar. Em nome de Jesus. Amém? Eu estou passando aí para o pastor Mateus, meu jovem pastor, né, o meu filho amado, que me dá muito orgulho, e que ele possa estar compartilhando aí algo maravilhoso sobre nosso ministério, em nome de Jesus. Meu jovem pastor, fique à vontade. Glória a Sim. Deus, aleluia. Salve da amada igreja com a paz do Senhor. Amém. E hoje eu quero trazer para vocês tipo um pequeno resumo, uma prestação de contas e uma celebração ao Senhor de nosso primeiro mês de ministério. Você que está chegando agora e às vezes não está entendendo nada, está vendo um vídeo no YouTube, foi convidado por alguém para estar conosco e não faz parte da liderança do ministério, provavelmente você não sabe o que está acontecendo. Então é importante a gente fazer essa introdução para te inteirar e você entender o que aconteceu. Tanto eu como o pastor Charles, individualmente, temos orado ao Espírito Santo por um projeto de comunidade onde fosse um local que a gente pregasse a palavra de Deus sem fermento. E através da manifestação da palavra de Deus, o próprio Deus se manifestasse. Tanto eu como ele temos anos e anos buscando por isso. Até que o Espírito Santo permitiu, de uma forma miraculosa, quem sabe a gente grave um vídeo um dia explicando como foi isso. Sim. E esse ministério nasceu, onde a comunidade cristã, Essência do Caminho e Veredas Antigas, como o nome diz, essência, a parte mais pura, sem fermento, sem acréscimo, sem aditivo, o que tem de mais puro na palavra e no evangelho, que é o próprio Espírito Santo, o próprio Jesus Cristo. E por que Veredas Antigas? Porque a nossa base é a base da palavra, que não pode ser mudada. E muitas vezes os movimentos modernos querem acrescentar, modificar. E o nosso propósito aqui é a doutrina dos apóstolos. É aquilo que está escrito. E ontem, exatamente ontem, fizemos o aniversário de um mês. Para as pessoas dizem, um mês só e está comemorando. Mas em um mês, nós temos testemunho de uma pessoa que foi curada de depressão que tomava 6 remédios. Em um mês, nós temos testemunho de outra pessoa que estava com dificuldade em uma área específica que eu não quero citar e foi curada. Temos testemunho de uma terceira pessoa que estava perdida na fé e ela confessou que ela simplesmente nasceu de novo. Pessoas que estavam sem esperanças. Então, esse ministério, em um mês, nós temos aproximadamente quase 10 pessoas que já foram curadas, restauradas em várias áreas. Então, eu posso afirmar que eu, nos meus 25 anos de caminhada de igreja, desde o ano 2000, o pastor Charles está aí desde 1996, e eu desde o 2000. Eu, nesses meus 25 para 26 anos de caminhada, eu nunca vi tanto milagre nesse nível de profundidade em apenas um mês. Nas igrejas anteriores que eu frequentava, a gente passava às vezes 3, 4 meses, 6 meses orando por uma causa. Então, para mim, os sinais seguirão o que creio. E hoje eu celebro nosso primeiro mês de aniversário. E eu quero afirmar para você que está me ouvindo pela primeira vez, que está aqui no culto ao vivo agora, você que está vendo pelo YouTube. Esse ministério não é liderado pelo pastor Charles nem pelo pastor Mateus. Esse ministério é liderado pelo Espírito Santo. Amém. Nós dois temos buscado dar lugar para o Espírito Santo dirigir. E eu te afirmo,
se você vir de coração aberto, você vai ouvir uma palavra do Espírito Santo. E ele também vai te alcançar. E eu acredito que quando a gente fizer 2 meses, o próximo testemunho será o seu. E de milagres, sinais e restauração na família. Amém. Então, eu agradeço ao nosso divino Santo Espírito pela oportunidade de estar trabalhando em seu reino e edificando vidas. Amém. Porque o nosso propósito é apresentar um trabalho firme e sólido na palavra, na cura interior, na presença do Espírito Santo. Um trabalho sólido nas doutrinas dos apóstolos. Um trabalho sólido em bases teológicas firmes, onde você aqui na Essência do Caminho, você tem 2 pessoas comprometidas em fazer estudos sérios e respaldar na palavra. Então, eu quero agradecer muito a Deus por esse aniversário de 1 mês, que parece pouco, mas para mim está algo extraordinário. Glórias ao Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, louvado seja Deus, né? E eu posso te afirmar, tá? Que nós não começamos a estudar a Bíblia agora, porque Deus nos colocou a essência do caminho para nós cuidarmos. Nós já fazemos isso há anos. Primeiro, para aplicar na nossa própria vida. Porque desejamos não conhecer mais o Senhor por ouvir falar. Desejamos vê-lo, relacionar com Ele. E eu fico muito feliz para a gente poder estar completando este 1º mês. E realmente, já estamos vendo a nossa criança agatinhar. E eu creio que ela vai ser uma criança prodígio, pastor Mateus, e que vai andar logo, né? Também quero louvar a Deus, porque a Francine também lá dentro está ouvindo, está participando desse culto com a gente, né? Hoje eu arrumei um jeitinho lá de deixar ela ouvindo também, e ela é atenta, porque ela ouve bem, está compartilhando conosco, em nome de Jesus. Amados, você que me assiste pelo YouTube, eu não vou ler nenhum texto bíblico hoje falando sobre dízimo, não. Nem sobre oferta. Eu conversei com o Espírito Santo, ele falou, não, Charles, faça algo diferente. E eu quero falar para você sobre o coração voluntário. Nós vamos ver na Bíblia o tempo todo pessoas se voluntariando para a construção do tabernáculo, para a construção do templo, para a restauração dos muros de Jerusalém, para a reconstrução do 2º templo. Ali, falava-se de coisas materiais. Hoje, quando nós falamos de dízimos e oferta, nós falamos de termos um coração voluntário para salvarmos vidas, para restaurarmos vidas, para transformarmos vidas. A direcionar o dízimo e oferta para aquilo que realmente o Senhor designou. Realmente aquilo que a palavra direciona. Então, eu quero te convidar, você para dizimar e ofertar. Logo após deste culto, será colocado no grupo, né, ali o nosso Pix, tá bom? E como uma igreja democrática, nós vamos ter um papel de 1 vez por mês, estarmos declarando para aqueles que são membros da Igreja Comunidade Cristã Essência do Caminho e Veredas Antigas, igreja online e no lar. Então, nós vamos estar declarando o que estamos fazendo com esses dízimos e com essas ofertas. Ok? Como papel, nós temos uma equipe hoje. Temos uma equipe onde nós discutimos, conversamos, né? E essa equipe, ela concorda, ela entrou em concordância em que o pastor ele precisa estar disponível para a igreja. É o trabalho dele, pastorear, né? Então, eu creio, e sempre tive essa visão, porque eu venho de uma igreja, de um ministério, com a mesma visão.
O pastor, ele é disponível 24 horas, ele é pastor. Pastor não é título, é função. Título, eu posso chegar em casa, tirar meu terno e minha gravata e guardar e falar, agora eu não sou mais um secretário, agora não sou mais um executivo. Eu posso tirar minha roupa de empregado de uma empresa e falar, agora não trabalho. Só amanhã, às 7 horas da manhã, que eu pego no serviço de novo. Isso é título. Eu tenho um título dentro de uma empresa, como empresário. Pastor, não. Pastor é função. Não tem como, não é uma roupa que eu visto. É um estilo de vida. E o meu chamado é cuidar do rebanho. É guiá-los a pasto verdejante e às águas tranquilas. Então, eu quero que você saiba que ao estar investindo em dízimo e oferta nesse ministério, você está investindo em vidas. Você está tocando vidas. E isso é muito importante, é fundamental. Amém? Eu quero convidar novamente o pastor Mateus para orar pela palavra. Amém, pastor? Amém. Em nome de Jesus. Pai querido e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, apresentamos, Senhor, agora a palavra que será ministrada, meu Pai. Ó Espírito Santo de Deus, levantamos agora, meu Deus, o clamor a Ti, meu Deus, que prepara, meu Deus, nosso coração como terra fértil, meu Deus, para ouvir Tua palavra. Que Teu servo, meu Deus, seja um instrumento de espada afiada, meu Deus, para ministrar a Tua palavra que venha do Teu coração para o nosso coração. De forma, Senhor, que possamos sair daqui edificados, alimentados e transformados, meu Deus, à imagem e semelhança de Jesus, segundo a palavra que será ministrada, meu Deus. Que ela venha alimentar nossa alma, nosso espírito, meu Deus, e possamos sair daqui, meu Deus, transformados, meu Deus, através dessa palavra, meu Pai. Ó, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, estamos aqui esperando, meu Pai, que o Senhor venha falar conosco, meu Deus, segundo a necessidade do Teu reino, do Teu propósito, aquilo que o Senhor propôs em Seu coração para os nossos corações, aquilo que o Senhor tem desejado ministrar para nós, de forma que hoje vamos parecer mais com Jesus após essa ministração. Amém. Ó, Senhor, entregamos a vida do Teu servo, Charles, meu Deus, e toda a comunidade, meu Deus, Essência do Caminho Vidas Antiga, meu Pai, a igreja online no lar, meu Deus, tantos que estão ao vivo, meu Deus, aos que irão assistir, meu Deus, a gravação, que possam ser ministrados poderosamente através dessa palavra, em nome de Jesus. Nos dá ouvido atento, meu Deus. Toda distração agora, tudo agora que venha, meu Deus, desviar a gente de ouvir a palavra, meu Deus, quebra e desfaz em nome de Jesus, de maneira que possamos sair daqui praticantes, não só ouvintes, não aqueles que só olham para o espelho e esquecem, meu Deus, mas que vive e aplica, trazendo mudança de caráter, restauração de alma, Deus, e transformação do espírito. É o que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, né? Quero falar de 3 irmãzinhas amadas nossas que não poderam estar conosco essa noite, sempre estão, né? Sempre estão nas aulas, sempre estão no culto, mas hoje elas tiveram um problema pessoal, as 3, e não puderam estar conosco. Que o Senhor possa guardá-las, possa protegê-las, resplandecer a face dele sobre ela e dar a paz ao coração delas em nome de Jesus Cristo. Eu quero falar de uma das passagens bíblicas que eu mais amo. Eu amo demais ela. Eu amo demais a história que ela conta. O escravo da orelha furada. É uma história muito linda, muito bonita aqui que eu vou te orientar a você a ler na sua casa. Ela se encontra em Êxodo 21, do versículo 1 ao versículo 6. Tá bom? Eu vou te aconselhar a você a escrever numa folha e ler. Tá? Este mandamento, esta lei que Deus deixou. E que se hoje trouxermos para o nosso dia, serve direitinho para nós. É incrível. Muito incrível. De repente, você que me assiste pelo YouTube, você não sabe, mas eu vou te contar uma história legal. Sabia que você, se não entregou a vida para Jesus ainda, você não tem livre-arbítrio? Você é escravo do pecado. Quem é escravo não é livre.
quem é escravo não tem liberdade. Vai ter que servir o seu Senhor e fazer o que ele quer. Esse é um ponto fundamental. Mas depois que nós aceitamos Jesus como único e Salvador, ele faz uma declaração muito forte, poderosa. Ele diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E guarda isso. O escravo não é livre, não tem liberdade. Por isso que ele peca. Porque o Senhor dele o leva a pecar. Ele não tem poder para dizer não. Ele não tem como dizer não. Aí Jesus vem e te liberta. E é legal que ele diz para mim e para você: vocês são livres. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Hoje eu não vim falar sobre religião. Também não é muito o meu lado, né? Falar de religião. A palavra religião é religare, ligar com Deus. E quem veio nos ligar com Deus foi Jesus Cristo. Também não vim falar sobre igreja. Não. Não vim falar sobre sistema. Eu não vim falar sobre doutrinas humanas, que você pode ou não pode fazer. Não. Vim falar sobre amor. E existe uma diferença muito grande. Você já parou para pensar? Qual é a diferença entre frequentar uma igreja e amar a Deus? Falei para uma pessoa hoje assim, ela falou para mim assim: mas eu vou na igreja. Eu falei: então, você vai na igreja. Mas que adianta você ir na igreja se você não obedece? E resolve. Porque o Senhor deixou muito claro: colocarei meu Espírito dentro de vocês, e vocês andarão, obedecerão meus mandamentos. Jesus também deixou muito claro também: se vocês me amarem, vocês guardam o meu mandamento. Guardar, eu posso trazer ela até para o português, porque eu acho assim que tem um exemplo aqui na língua portuguesa muito bacana, porque guardar ela vai bem mais longe do que nós pensamos e imaginamos. Quando vamos para o original, é fantástico que a gente descobre o que a palavra significa dentro do texto. Mas guardar aqui, eu posso dizer para você que vamos dar um exemplo. Você tem uma roupa que você gosta dela, foi lá, comprou a roupa, você gostou da roupa, comprou, o que você faz com ela? Você guarda dentro do guarda-roupa, bem protegidinha. Se puder colocar lá até algumas coisinhas ali para evitar baratas, bichinhos, você coloca, né? Para proteger sua roupa. E na hora de sair, ainda joga um cheirinho nela para ficar um cheiro gostoso. Quando vai lavar, põe um amaciante, cuida da roupa, para você usá-la em tempo oportuno. Isso é guardar. É você cuidar da palavra dentro de você. Zelar dela. Cuidar dela. Para em momento oportuno você usá-la. Aí as pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim, você me assiste pelo YouTube, e vão ver o Evangelho vivo, refletido em nossa vida. Existe diferença enorme em cumprir regras e responder porque ama. É muito diferente. É diferente demais. Posso deixar uma pergunta para nós? Por que você serve a Deus? Porque precisa? Porque você busca uma bênção especial? Tem gente que busca a Deus porque quer uma esposa, né? Outro quer um marido, quer uma casa, carro, quer uma vida próspera. Ou você busca porque você o ama?
porque ele é seu alvo do amor. Hã? Sabia que uma forma de nós traduzirmos a palavra pecado seria errar o alvo? E eu posso te afirmar, é amar algo errado, algo que não seja Deus. É colocar seu coração naquilo que não seja Deus. É o seu amor ser direcionado para algo que não seja Deus. Então vamos lá. Vamos para o nosso texto. Preciso ler um pedacinho dele, senão a gente não vai entender. O Senhor fala assim: se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá. Mas no 7º ano será livre de graça. Não vai pagar nada, é de graça. 7 anos será livre de graça. Mas se aquele servo se apresentar e dizer, eu amo o meu Senhor e não quero sair livre, então seu Senhor furará a orelha com uma sovela e ele o servirá para sempre. Em outro texto diz que o seu Senhor leva ele até os anciões e diante dos anciões ele declara que ele ama o Senhor dele, que ele reconhece o amor, o cuidado do Senhor dele, e por isso ele decide ser um escravo de orelha furada. Porque ele reconhece o amor. Em outra linguagem para você, que me assiste pelo YouTube, ele decide não ser livre por amar, por reconhecer o amor do seu Senhor. Era uma servidão, tá, dentro da lei, por causa de dívida. 7º ano ele podia sair livre, ir embora, ninguém mais o prendia, ninguém mais o obrigava. Acabou. Deu 7 anos. Mas havia um caso especial que ele dizia, eu reconheço o amor do meu Senhor. E eu o amo por isso. A Bíblia diz não que nós amamos a Deus, mas porque ele nos amou primeiro. E aqui está o ponto. Ele não ficava mais por obrigação, ele ficava por amor. Por amar. Entendemos e compreendemos essa verdade? Ela é muito importante, ela é fundamental, porque se nós não compreendemos isso, nós vamos errar muito. Vamos falhar muito. Uma das frases que eu mais ouço, né? E que é a frase hoje do atual século. Eu sou livre. Posso ver o que eu quiser. Sou livre. Mas o cristão, aquele que conhece a Cristo, aquele que esteve com ele, já experimentou desse amor, olha só, esse homem, esse escravo, ele podia decidir ficar, se você continuar lendo, pela família também, que livre era só ele, ou pelo amor do seu Senhor. Mas só que eu acho assim, o que ele fala que eu acho legal. Ele reconhece o amor do seu Senhor. Meu Senhor é bom comigo. Ele me sustenta, me protege, não me trata como objeto. Tá? Ele não me trata bem quando eu faço algo que lhe agrada, quando é conveniente.
Ele não me trata bem quando ele quer algo de mim, que eu faça algo para ele. Não. Eu vou imaginar ele conversando. Eu imagino que um dos anciões chega e pergunta para ele assim, servo, mas me explica uma coisa. Como é que você sabe que ele te ama? Então, primeiro, porque ele não me trata como escravo. Ele me trata como alguém da família. Ele me comprou e me trata como alguém da família. Ele me adotou. Sou parte da família. Sou protegido, cuidado, guardado. É, servo, é. O que mais, servo? Não, na hora do almoço eu sento na mesa. Eu como com eles. Sabe, eu não como o que sobra, o que resta. Ele me dá o melhor. Ele me dá o melhor. Mas, servo, eu assim, eu preciso entender mais um pouco aí. Preciso entender mais um pouco aí, servo. Mas você vai ficar? Eu tenho alguma coisa aí que te obriga a você ficar? Que eu não consigo entender, servo. E o servo responde: não, eu posso sair. Eu posso ir embora quando eu quiser. Sempre pude. Ele sempre falou para mim: olha, na hora que você quiser ir embora, você pode ir, porque aqui você é livre. Aqui você é da família. Aqui você é amado. Mas, servo, por que você não saiu então? Porque não quero sair. Eu não quero sair. Em 6 anos, ele nunca me prendeu. Em 6 anos, ele nunca me exigiu que eu ficasse. Eu que decidi ficar, porque eu entendi que ele me amava. Eu entendi o quanto eu sou importante para ele, o quanto eu sou especial para ele. Assim, eu e você também éramos escravos, sabia disso? Escravos do pecado. Verdade. Não de um senhor terreno, humano, homem, mas do pecado. Romanos 6,17 diz assim: embora éramos servos do pecado, escravo do pecado, tínhamos domínio, ele nos dominava, tinha domínio sobre nós. Nós fomos resgatados por um alto preço, preço de sangue, segundo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18 e 19. Apocalipse, capítulo 5, 19. Romanos 6 inteiro, eu acho um capítulo fantástico, maravilhoso. Você foi comprado, foi liberto por um alto preço. Por um alto preço. Se você não assistiu o culto de domingo passado, eu te convido a assistir. Eu falei sobre o precioso sangue de Jesus. Sobre o maravilhoso sangue. Um sangue muito mais valioso do que coisas corruptíveis. Prata, ouro, joias preciosas. Um sangue de um valor muito grande.
E esse sangue te santificou, você sabia? Não foi placa de igreja, não foi religião, não foi igreja nenhuma. Foi o sangue de Jesus que te santificou. O sangue de Jesus te separou, te tirou desse mundo, sistema do mundo, para servir agora e viver para Deus. Como uma oferta viva e agradável a Ele. Foi o sangue. Nós somos santificados pelo sangue derramado do corpo de Cristo. Somos selados pelo sangue da promessa. Aqui está o ponto fundamental. Você foi santificado, separado para servir a Deus, para ser dele, pertencer a ele. Vou até tirar a palavra servir aqui, porque eu coloquei a palavra errada. Para pertencer, pertencimento. Quando você ouvir a palavra santificação, você vai entender assim, quer dizer que eu pertenço a Deus, sou de Deus agora, ele é meu dono, proprietário, majoritário, não tem sociedade, é só ele. Entendeu bem isso? É só ele. Agora vamos para o segundo ponto, importante para entendermos. Efésios 1:13. Foste selados com o Espírito Santo da promessa. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois me ungiu. A palavra ungir, algo era ungido para um propósito, para uma missão. Então, voltamos aqui, agora eu vou ilustrar um vaso. O vaso era santificado. Moisés falava, ó, esse vaso vai para dentro do templo e ele pertence a Deus. A partir desse momento é dele. Não pode fazer nada com esse vaso fora do que ele determinou. Porque é dele. Agora eu vou ungir um vaso. Agora eu vou despejar sangue sobre o vaso. Vou consagrar o vaso. E o vaso vai ser usado por um propósito. Olha só, o vaso é de Deus e agora vai ser usado por um propósito. O vaso vai ter uma missão lá dentro do templo. Ele podia ter a missão de guardar algum azeite, água, sangue, ele podia ter algum propósito ali dentro, mas só poderia ser usado para aquilo que Deus determinou. Olha só, ele era de Deus e agora só ia ser usado por aquilo que Deus determinou que ele deveria ser usado. E não podia usar para outra coisa. Não podia. Então, você foi consagrado, eu fui consagrado pelo Espírito Santo. O Espírito me marcou, o Espírito me separou, o Espírito me chamou. E agora vem a pergunta para você. Se o sangue de Jesus te comprou, se o Espírito te consagrou, você é livre? Você é livre? É. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Você é livre. E agora? Agora vem um ponto importante. Agora eu vou te ajudar a entender o que Paulo fala.
Em Romanos capítulo 2, versículo 1 e 2, onde ali ele fala que nós devemos não nos conformar com este mundo, mas transformar a nossa mente para compreendermos o que é a perfeita, agradável vontade de Deus e oferecer o nosso nosso corpo como oferta viva, que é o nosso culto racional. Aqui agora está o segredo. Eu fui comprado pelo sangue de Jesus, consagrado pelo Espírito Santo, mas Jesus me disse que eu sou livre. Mas agora eu decido ser um escravo de orelha furada. Eu decido dizer, eu não vou embora. Não vou deixar o meu Senhor. Porque eu sei o tanto que Ele me ama. E eu decido me servir, ser esta oferta por amor. Sou. Deus é meu dono. E eu aceito ser propriedade por amor. Sou sagrado para viver para Deus uma missão, para se viver segundo o propósito dele. E eu digo sim, por amor. Deus não vai vir aqui, vai furar minha orelha com cutelo, fisicamente. Mas ele me pergunta, você quer ouvir a minha voz sempre? Ele te pergunta para você agora, você quer ouvir minha voz sempre? A palavra ouvir para um judeu não estava apenas relacionado a ouvir um som. Quando o judeu falava para o filho assim, filho, você me ouviu? O filho falava, pai, te ouvi. O pai já entendia, ele estava dizendo assim, pai, eu ouvi, compreendi e vou obedecer. Vou fazer o que o senhor falou. Isso significa a palavra ouvir. Agora, você não pertence a uma religião. Você não pertence à comunidade, Essência do Caminho, Veredas Antigas. Você não pertence a uma placa, a um CNPJ, a uma lista de membros. Você pertence a Deus. E a decisão de responder ao amor dele é com você. Decidir ser um escravo de orelha furada. Aqui agora não é mais sobre servir uma instituição, é sobre amar Jesus. E amar Jesus não é palavras. Deus já deixou muito claro como ele quer ser amado. Eu tenho 5 mulheres aqui. 5 mulheres e 2 homens aqui. E se eu pedir para você sentar e falar para você, olha, eu quero que você expresse sua emoção agora. Escreva com emoção. Como você quer ser amado? Com certeza você vai escrever uma carta, não pequena, grande, como você quer ser amado. E Deus deixou uma carta dizendo como ele quer ser amado. E ele te pergunta, você quer ser um escravo de orelha furada? Você quer me servir não porque você tem medo de ir para o inferno, mas por gratidão do que eu fiz na cruz? Não por medo de ser punido por fazer alguma coisa errada, mas por gratidão de eu sofrer a ira que era por você? E era para você? Você decide ser um escravo de orelha furada. Deus te santificou pelo sangue, te consagrou pelo Espírito, te chamou de filho por adoção.
mas agora tem a minha e a sua parte. Por amor, viver em santificação. Por amor, viver em consagração. É a nossa parte agora. Apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Não porque você é salvo, mas porque você foi salvo. Não para ser amado, mas porque você já é amado. É muito diferente. É diferente demais ter essa compreensão, ter esse entendimento. Vou te dar um exemplo. Um exemplo assim, bem simplesinho para você entender. Jesus, no Getsemane, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Era a vontade de Jesus. Agora, olha Jesus dizendo, Pai, eu te amo. Pai, seja feita a tua vontade, não a minha. Olha Jesus dizendo, Pai, eu reconheço o teu amor. Reconheço o teu cuidado. Reconheço o teu carinho, a tua proteção, o teu afeto. Reconheço o quanto o Senhor me ama. E eu digo sim para a cruz. Que grupo que você quer estar? Você quer estar no grupo de pessoas que estão buscando benefícios, mas não querem a presença de Deus? Querem milagre, mas não querem se submeter ao seu senhorio? Mas o escravo da orelha furada, ele diz, eu quero o meu senhor, mesmo que não haja nada além disso. Podíamos fazer uma pergunta para nós mesmos, né? Porque eu ouço muita palavra assim, eu amo a Deus, eu amo a Deus, eu amo a Deus. Mas é interessante. É só Deus não nos dá o que a pessoa quer, que esse amor acaba. É só Deus não fazer o que essa pessoa quer que ele faça, esse amor acaba. É um amor condicionado. É só não ter palco, o amor acaba. É só não haver reconhecimento, o amor acaba. E aí não tem permanência. Isso é tão simples ver isso hoje em dia. É tão simples. É só acontecer algo que desagrada. Ah, não, não vou orar hoje, não. Não, não vou ler a Bíblia. Primeiro que é punido é Deus. Não tem amor. Não é escravo de orelha furada. Não, não é. Muito importante entendermos esta realidade. A grande pergunta vai ficar o quando no ar. Você quer oferecer seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Você quer, a partir de hoje, afirmar ao Senhor, Senhor, eu pertenço a Ti e livremente eu aceito isso. Senhor, eu fui separado, ungido para uma missão, para um propósito, e livremente eu aceito isso, eu quero isso, porque eu sou um escravo de orelha furada. Mas não, Senhor, porque eu te amo, mas porque o Senhor me amou primeiro. E eu reconheço isso na cruz. Reconheço o preço que foi pago. Reconheço, Senhor,
que aquele que morreu tinha valor e eu não tenho valor nenhum. Mas mesmo não tendo valor, aquele que morreu me dá valor. Ele agrega valor em mim. Então eu decido ser escravo de orelha furada. Eu declaro, Senhor, fura minha orelha. Hoje é dia de abrir mão de religião. Você tem uma religião? Sabe o que você faça com ela? Joga no lixo. A pessoa pergunta para mim assim, você que está no YouTube, então agora eu tenho que mudar de religião? Eu falo, não, a sua que você tem já serve para jogar no lixo já. Joga ela lá. E seja um escravo de orelha furada. Jesus não está dizendo, fique porque você é obrigado. Morri por você na cruz, agora você é obrigado. Não. Ele está dizendo, fique, porque eu te amei primeiro. Sofri por você. Tem que arder no meu e seu coração. Tem que arder. Senhor, eu não te sirvo por medo. Eu não te sirvo por tradição. Eu não estou aqui por causa de uma religião, por causa da essência do caminho. Eu estou aqui porque eu fui santificado pelo teu sangue. Eu fui consagrado pelo teu Espírito Santo. E eu decido hoje, por causa do seu amor, te servir para sempre. Ser teu para sempre. Pertencer ao Senhor para sempre. E sabe o que eu acho interessante? É que aquele servo, ele não se via como servo. Ele se via como parte da família. E é o que você é hoje. Parte da família. Você faz parte da família. Agora, quem que tem que decidir isso? Sou eu e você. Sermos escravos da orelha furada. Eu não sou muito de fazer oração. Depois de pregação, porque as minhas pregações são muito direcionadas à resposta. Eu prego muito voltado para isso, para as pessoas responderem a Deus. A sua oração é a sua resposta. É você que precisa pensar nisso tudo e entregar o teu coração para o Senhor. Quando eu falo a palavra coração aqui, é o centro da sua vontade, é o sistema de vontade. Jesus no Getsemane entregou para Deus o seu sistema de vontade. Senhor, a minha vontade é essa, mas a do Senhor é essa, então eu vou. Mas, Charles, eu não conheço ainda. Você tem um excelente professor chamado Espírito Santo e a comunidade aqui para te ajudar. Tá bom? Sabe, aqui vocês quiserem ligar para mim e conversar comigo sobre isso, né, até com o pastor Mateus, se vocês não nos atrapalham. Eu tenho bem mais tempo livre, né? Que ele tem os filhos para cuidar, tem trabalho, hoje, por enquanto. Mas queremos que logo também ele vai estar servindo ao Senhor tempo integral, cuidando das ovelhas do pasto do Senhor. Mas estamos aqui para te ajudar a descobrir isso. Mas não para que você venha servir uma instituição. Porque por lei, né, a gente tem que ter um CNPJ, a gente tem que ter tudo organizadinho por lei, mas para que você sirva o Deus vivo. A quem enviou o seu filho para morrer por você na cruz. E um fato interessante. Ele não quer que você se entregue como uma oferta viva, santa e agradável a ele, voluntariamente, dizendo, a partir de hoje o Senhor é meu dono e eu vivo para fazer a sua vontade. Mas não como servo, como filho amado.
Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Obrigado por esse tempo que nós passamos junto em nome de Jesus Cristo, tá? E como sempre, depois que eu paro de gravar, se alguém quiser fazer pergunta, eu estou aqui para responder. Quero agradecer você por estar nos seguindo pelo YouTube, né? Estar assistindo esse culto pelo YouTube. E louvar a Deus por esse primeiro mês que podemos estarmos aqui levando essa palavra, levando esse conforto para os corações e uma verdade de quão amados fomos e fomos feitos livres para dizermos ao nosso Senhor, eu quero ficar. Por causa do seu amor, não tem como eu ir embora. Não tem jeito. Amém? Que Deus abençoe a todos. Shalom, graça e paz. Que Deus resplandeça a face dele sobre vocês e vos dê a paz em nome de Jesus Cristo.